propriamente ao dito. Executivo e à Política Nacional. À Política Nacional, embora aqui já tenha sido de algum modo aflorado, mas em relação ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. Mas na última semana ouvimos o Governo, em relação a várias matérias, o Governo e os partidos da maioria a falarem a vozes diferentes. Verdadeiramente, esta semana, quais são as razões para essas diferenças? o que nós assistimos foi uma completa desorientação no discurso político do Governo. E a pergunta que faço é se há uma orientação, porque acho que o que realmente falta é rumo e liderança. Primeiro, tivemos uma maioria parlamentar a anunciar ao país que vai propor alterações ao orçamento. Vamos alterar, desde logo, reduzir a sobretaxa de IRS. Sim. E vamos aumentar o limite a partir do qual vão ser feitos os cortes nos vencimentos. Nem uma coisa nem outra. Ora, o que eu não percebo é como é que um governo e uma maioria o mesmo partido, não conversam entre si, não articulam entre si e encenam este episódio que só vem baralhar os portugueses. Porque isto não devia ter acontecido. O que é que nós podemos concluir é que falta coordenação. Mas não foi apenas esse episódio, há mais. E talvez até pior. Não sei se a Cristina reparou neste episódio verdadeiramente divertido de agora o PSD se juntar a todos aqueles que, como eu, criticaram o guião do ministro Paulo Portas, dizendo nós vamos também fazer um guião para a reforma de Estado. Agora não o critiquem. Bom, mas o que eu pensava era que o guião não era do Dr. Paulo Portas, mas do Governo. Era um guião para a reforma de Estado que foi aprovado num Conselho de Ministros, onde está PSD e CDS. E agora o PSD vir dizer, bom, nós vamos fazer um outro guião para a reforma de Estado. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que eles não se revêem no guião do Dr. Paulo Portas e se juntam ao coro de críticas que consideram, e nisso têm razão, um documento medíocre. Mas nós vamos de provocação em provocação. É que também tivemos o CDS a dizer que... Veremos o que é que vai acontecer. Que avança sozinho para as legislativas. Aí pois é que tudo isso são sinais muito inquietantes. E depois tivemos estes discursos completamente desencontrados sobre a Irlanda. Não sei se também se deram conta disso. Primeiro, o Governo diz que, bom, ficámos sem referência. Depois vieram outros dizer que, bom, talvez a gente possa fazer como os irlandeses. E depois veio o ministro Machete dizer que não, haverá um segundo resgate se os juros não chegarem a 4,5%. O que eu acho é que realmente não há discurso político no Governo e o Governo não tem o que dizer. Agora, o Primeiro-Ministro, ouvimos-lo hoje dizer, em primeiro lugar, que é preciso uma grande unidade nacional. Portanto, agora uma grande unidade, devemos juntar todos ao Primeiro-Ministro com as suas medidas. Bom, eu pensei que quando se quer um consenso ou uma unidade, se cria um diálogo para se obter um compromisso e então podermos estar todos concordantes. Mas não, o Sr. Primeiro-Ministro acha que todos se devem juntar ao Governo para aprovar as suas medidas e para prosseguir este caminho. E, por outro lado, o que eu noto também é que o Governo põe a falar outras pessoas, porque já tem medo de dizer o que pensa. Nós vimos hoje, aliás, um economista que tem mais de militante político do que economista, que veio dizer coisas difíceis de acreditar. Primeiro, vem dizer que o salário mínimo, o aumento do salário mínimo